Então, pessoal, como muita gente errou na prova, no trabalho da segunda VA, eu vou fazer aqui uma correção, beleza? Para ver se vocês consolidam melhor esse conteúdo, que é a parte da cinética, e o que a maioria das pessoas errou foi justamente a parte de diagrama de corpo livre, né? Que é algo bem essencial para um engenheiro saber e algo muito básico. Então, é algo que precisa realmente ser corrigido. Vamos lá. Para quem não viu as questões, dá uma pausa para dar uma lida, né? Eu tenho aqui as questões, eu tenho o meu sistema. A letra A seria para construir os referenciais inerciais, os referenciais móveis, perdão. A letra B seria fazer o diagrama de corpo livre dos corpos envolvidos. E a letra C seria para justamente escrever as equações de Newton-Euler para cada corpo, né? A equação da segunda lei de Newton para rotação e translação. A letra D pergunta quantas equações escalares úteis obtemos e quais são as incógnitas desse problema. Beleza? Então vamos lá. Então vou colocar aqui correção da atividade. E vamos lá. Então, vamos para letra A. Vou colocar aqui letra A. O que é importante de perceber nessa letra A? Né? Eu não tenho nem os eixos aí do referencial inercial, mas supondo que sejam um eixo vertical e um eixo na horizontal. Beleza? Vou colocar aqui x e o y. O que é que acontece? Perceba como é que está aqui. Esse meu referencial inercial devia estar aqui junto da origem. Eu não vou colocar ele para não ficar muita coisa. Mas perceba o que acontece aqui. O que é que esse meu ângulo θ faz? Né? Ele é uma rotação, como ele está nesse plano, é uma rotação em relação ao eixo Z. Né? Mas que eixo é que ele vai alinhar com essa minha barra aqui, L1? Perceba que ele está tomando como referência o eixo Y para alinhar aqui com a barra L1. Então, se eu for fazer uma cópia disso, deixa eu colar, vou mudar a cor aqui para o azul claro, que é a cor, então azul escuro. Esse um pouquinho mais claro para ver se destaca. O que é que acontece aqui? Eu vou alinhar o meu Y1 com esse eixo Y aqui. Então, opa, pronto, agora está alinhado. Esse daqui vai ser meu referencial móvel. Deixa eu colocar aqui, seria um x1 e um y1.
Beleza, pessoal? Até aqui tranquilo. Mas vamos lá, o que é que acontece aqui nesse outro ângulo? É um ângulo também gira em torno do eixo Z, só que aqui a pergunta é, ele gira em torno do eixo Z do referencial móvel B1 ou gira em torno do eixo Z do inercial? Apesar de ser o mesmo eixo, pergunta verdadeira, né, que fica por trás é: essa segunda rotação é uma rotação em relação ao inercial ou é uma rotação em relação a esse referencial móvel B1 aqui? E o que a gente vê é que essa rotação toma como referência esse ângulo, essa linha aqui do Y do inercial. Então termina que é mais uma vez uma rotação em relação ao referencial inercial e não ao referencial móvel B1, porque eu estou fazendo essa rotação mais uma vez em relação aos eixos do referencial inercial. Se fosse em relação ao referencial móvel B1, eu ia ter meu Y para cá e aqui meu ângulo iria fazer alguma coisa desse tipo, mas não faz, né? Ele pega como referência vertical, que é o Y do inercial. Então o que acontece aqui? Deixa eu copiar aqui, colar, dar uma cor para esse amarelinho, fica muito claro. Vou colocar esse verde escuro então. Ó, perceba como é que essa rotação é. Perceba que não que a gente vá se preocupar com isso na hora de construir as matrizes de rotação, como eu disse, mas essa rotação é negativa. Então ele vai pegar meu eixo Y e vai jogar para o outro lado. Vai fazer com que esse eixo se alinhe aqui a segunda barra. Então depois desse alinhamento é que eu vou ter meu Y2 e o meu X2. Beleza? Só que ambos, né, são rotações em relação ao referencial inercial. Eu não tenho duas rotações consecutivas, né, que vai fazer do meu passar do inercial para o B1, do B1 para o B2. Não, eu passo do inercial para o B1 e aqui eu passo do inercial para o B2. Então como é que isso fica colocado no papel? Então eu vou colocar aqui. Observe que sobre as rotações, eu vou ter meu referencial Z1, B1 no caso, vai ser uma rotação de θ em relação ao eixo Z do inercial, em relação ou em torno do eixo Z do
inercial. O que é que isso quer dizer? A gente não vai trabalhar com a parte da cinemática, mas eu teria um I θ ponto, que seria igual a um B1 θ ponto, que é 0, 0, θ ponto. Além disso, eu teria a seguinte matriz de transformação. Θ vai ser igual a... Se eu faço mais bonitinho aqui. Cosseno de θ, seno de θ 0, menos seno de θ, cosseno de θ 0, 0, 0, 1. Observe que, como é que esse θ vai funcionar. Se eu tiver um vetor no inercial, um IS, e eu aplicar o Tθ, eu vou passar para um vetor no B1S. E se eu tiver um vetor no B1, aplicar um Tθ transposto, eu vou obter o vetor no inercial. Até aí tudo tranquilo, acho que é o que vocês estão acostumados. A diferença vem aqui nesse segundo referencial, no referencial B2. E aí, esse referencial é uma rotação de beta em relação ao eixo Z do inercial, mais uma vez. O que é que isso significa? Que, como ela é em relação ao eixo Z do inercial, eu vou ter um I beta ponto, e ela me leva diretamente para o B2, não é uma rotação simples, não é uma rotação composta, vai ser igual a B2 θ ponto, beta ponto, que vai ser igual a 0, 0 beta ponto. E esse T beta, matriz de transformação, vai ser um cosseno de beta, seno de beta 0, menos seno de beta, cosseno de beta 0, 0, 0, 1. Então, o que é que acontece se eu aplicar minha matriz de transformação beta num vetor que está no inercial? Essa matriz vai levar esse vetor diretamente para o B2, Ele vai passar do inercial para o B2, assim como eu passo aqui do inercial para o B1. E o que é que acontece se eu aplicar a transposta
ter beta transposto aqui num vetor que está no B2, esse vai ser levado diretamente para o inercial. Beleza? Dessas características, essa aqui, vocês se confundiram muito na prova junto com a transformação, né? Acho que pouca gente utilizou da maneira certa, terminava passando do referencial B1 para o B2, ou então envolvendo os ângulos beta e teta numa transformação, que muitas vezes era desnecessário, porque se eu tenho meu vetor no B2, eu passo ele diretamente para o inercial usando beta, matriz de transformação de beta. E no B1 eu passo diretamente para o inercial só usando teta. Fica complicado se eu quiser passar do B2 para o B1, por exemplo, porque aqui eu tenho que jogar para o inercial, então eu tenho um vetor no B2, jogo para o inercial, e aí eu tenho no inercial, jogo para o B1. Aí realmente eu teria que aplicar duas matrizes de transformação. Beleza, pessoal? Vou passar esse aqui para deixar na cor de azul escuro para destacar mais. Então era isso realmente que a questão, a letra A pedia, né? Não precisava fazer essa segunda parte que eu fiz, essa análise eu estou fazendo para correção para vocês, para dar um entendimento melhor, mas era justamente colocar esses referenciais aqui na posição correta. Beleza?